Hoje falaremos de área e suas unidades de medida e veremos como calcular a área do retângulo e do quadrado. E aí, Juliana? Sua mãe me falou que você tinha de fazer compras? Eu fui, só que quando eu cheguei na loja, eu descobri que eu não sabia bem quanto comprar. Como é que é? Sabe aquela parede do meu quarto, ao lado da minha cama? Sei, e daí? Resolvi forrá-la com cortiça e pregar um monte de coisas nela. Ah, legal, Juliana. O lance é que quando eu cheguei na loja, eu descobri que eu não sabia quanto de cortiça comprar. A parede do meu quarto tem 4 metros de largura por 3 metros de altura. Mas daí é saber o quanto de cortiça eu vou precisar. Vai uma longa distância. Realmente, Juliana, se a parede é sua e você não sabe, eu aqui não vou saber, né? Para saber quanto de cortiça será necessário para cobrir a parede, é preciso calcular a medida da superfície da parede. Ou seja, é preciso calcular a área da parede. E para medir a área de uma figura qualquer, escolhemos um padrão como unidade de medida de área e fazemos a comparação desse padrão com a figura. Em outras palavras, vemos quantas vezes a unidade de medida de área cabe dentro da figura. Nesse caso, considerando o padrão usado como unidade de medida de área, dizemos que a área da figura é igual a 21. Por outro lado, se essa mesma figura tiver a sua área medida usando-se outro padrão como unidade de medida de área, chegaremos a outro valor de área. Neste caso, a unidade de medida de área escolhida coube 42 vezes na figura. Ou seja, a área da figura é igual a 42. Pelo jeito, Juliana, a mesma figura pode apresentar áreas diferentes, né? Pois é, depende da unidade escolhida para medir a área. Deve ser mó bagunça, né? Nem me fala. Eu queria tanto saber a área da parede do meu quarto para colocar a cortiça. Para evitar que a mesma figura tenha diferentes medidas de área, de acordo com a unidade de medida escolhida, adotou-se uma unidade oficial de medida de superfície, o metro quadrado. Essa unidade oficial corresponde à superfície de um quadrado de 1 metro de lado. Outras unidades de área muito usadas são o quilômetro quadrado, que é a superfície de um quadrado de 1 quilômetro de lado, equivale 1 milhão de metros quadrados, e o centímetro quadrado, que é a superfície de um quadrado de 1 centímetro de lado, que vale a 10ª milésima parte do metro quadrado. Acho que sim. Acompanhe meu raciocínio, Rafa. A parede do meu quarto, onde eu quero colocar a cortiça, tem 4 metros de largura por 3 metros de altura. Dividindo-se a largura e a altura em segmentos de 1 metro cada, dá para ver que cabem 4 quadrados de 1 metro de lado na largura e 3 quadrados de 1 metro de lado na altura. Portanto, ao todo cabem na parede 4 vezes 3 quadrados de 1 metro de lado. E se cabem 12 quadrados de 1 metro de lado, é porque a área da minha parede é de 12 metros quadrados. Eu vou precisar de 12 metros quadrados de cortiça para forrar minha parede. É isso aí, Juliana. Para calcular a área de qualquer retângulo, basta multiplicar a medida da base desse retângulo pela medida da sua altura. Sendo A maiúsculo a letra usada para representar área, podemos escrever a seguinte fórmula para representar a área do retângulo. A área do retângulo é igual ao produto da base pela altura. Como no quadrado a base é igual à altura, a área do quadrado é igual à medida do lado elevada ao quadrado. A área de um retângulo qualquer é igual ao produto da medida da base pela medida da altura. A área de um quadrado qualquer é igual à medida do lado elevada ao quadrado. Existem outras unidades de medida de área menos usadas: o milímetro quadrado, o decímetro quadrado, o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado. Outra terminologia para hectômetro quadrado, usada para grandes extensões de terra, é hectare.
No Brasil, usa-se também o alqueire para medir fazendas, por exemplo. O curioso é que existe o alqueire paulista e o alqueire mineiro. Mas acontece, Juliana, que aqui é a cidade do Rio de Janeiro. E aqui não tem essas fazendonas. Ah, mesmo assim, há outras situações práticas que envolvem o cálculo de áreas. Ah, e eu não sei. Para se forrar o chão de uma sala com tapete, é preciso, em primeiro lugar, saber qual a área da sala que vai ser forrada. Ah, para se azulejar uma piscina ou para colocar espelho numa parede, também precisamos fazer cálculos de áreas. É, mas o que eu quero saber agora, realmente, é o que você vai pregar lá na cortiça da parede do seu quarto. Fábio Júnior. O quê? Me ajuda a calcular a área do pôster do Fábio Júnior? A área do pôster do Fábio Júnior é ruim, hein? Ah, eu posso colocar uma foto sua também. Lembre-se, há 12 metros quadrados de área para preencher. Ah, nesse caso, eu acho que eu vou te ajudar, então.